Olá, meu nome é Rodrigo Guindalini, eu sou médico oncologista da Clion, do Grupo CAN de Salvador e pós-doutorando da Faculdade de Medicina da USP. Acabamos de sair de uma mesa de discussão aqui no Fórum Oncoguia 2019, onde participaram membros da ANS, do Ministério da Saúde e o presidente da Sociedade de Patologia. O meu tópico foi justamente a discutir um pouco sobre acesso a testes moleculares. É um tópico bastante interessante porque hoje em dia, na oncologia, é muito difícil você fazer uma prevenção ou até um tratamento de um paciente de uma forma adequada, de alta qualidade, sem ter acesso a esses tipos de exames. Nós temos basicamente dois tipos de exames que a gente precisa ficar diferenciando na hora de falar de teste molecular. Aqueles que avaliam pacientes que não necessariamente têm câncer e que querem identificar pacientes de alto risco para desenvolvimento de câncer, que são os testes germinativos, e aquele tipo dos testes que você faz diretamente no tumor, para tentar identificar alguma alteração, alguma mutação genética que está dirigindo aquele tumor, que está fazendo com que aquele tumor tenha sucesso no seu crescimento. O que acontece? Quando você fala de acesso a testes genéticos germinativos, a gente tenta identificar pacientes que têm uma maior predisposição a desenvolvimento de câncer de mama e essas pacientes precisam ter um acompanhamento diferenciado. Por exemplo, iniciar um rastreamento para câncer de mama ao invés de aos 50 anos, com 25 anos. Algumas delas precisam ser submetidas a procedimentos cirúrgicos redutores de risco, como por exemplo a atriz Angelina Jolie realizou para sua mama, que ela retirou porque ela tinha um alto risco de desenvolver o câncer de mama. Neste cenário, na saúde pública, infelizmente, esses testes não estão disponíveis ainda. Existem algumas ilhas de excelência, principalmente em centros acadêmicos, que oferecem esses testes para os pacientes, mas normalmente esses testes estão vinculados a alguma pesquisa. Então a verba, na realidade, vem através de incentivos à pesquisa e aí, consequentemente, as pacientes também se beneficiam desse tipo de investimento. No entanto, de uma forma geral, universal, no SUS isso não está disponível. Em relação ao saúde suplementar, esses testes eles têm cobertura obrigatória, mas infelizmente existe uma situação que restringe muito a solicitação desses testes. Somente uma especialidade, a genética médica, pode fazer a solicitação desse teste, o que limita muito o acesso desse teste à maior parte das pacientes com câncer, porque infelizmente o número de profissionais dessa sociedade é muito reduzido quando a gente olha o tamanho continental do nosso país. Então a gente está trabalhando nisso junto com a Sociedade de Genética Médica para ampliar esse acesso à realização do teste também para outras especialidades a partir de um treinamento específico desses outros profissionais presentes em outras especialidades. Em relação aos testes tumorais, a gente sabe que existem alguns tumores que, se você identificar alteração genética, como por exemplo o EGFR no câncer de pulmão, você pode oferecer um tratamento que traz uma maior taxa de resposta, uma maior eficácia e com menor toxicidade ao paciente. E é justamente este tipo de avaliação que a gente está chamando hoje de medicina de precisão. Quando a gente identifica essas alterações genéticas e existe um medicamento que possa justamente atuar nessa alteração genética, nós chamamos isso de terapia-alvo. Muito bem, qual é o acesso desses testes genéticos no SUS? Infelizmente também, a grande maioria dos centros do SUS não tem acesso a esse tipo de teste genético, a não ser aquelas ilhas de excelência em alguns centros acadêmicos que também oferecem. Um outro grande problema é o acesso aos medicamentos de terapia-alvo. Muitos deles ainda não estão incorporados dentro do rol de medicamentos do SUS. Já para a saúde suplementar, os testes tumorais, eles têm uma certa cobertura, mas infelizmente os valores transferidos, pagos por esses testes, muitas vezes não cobrem o custo. Então é necessário que exista uma conversa muito adequada entre o laboratório que está fazendo e as prestadoras de serviço, para que esses valores possam se ajustar e esses testes possam ser oferecidos para uma população de uma forma geral, independente de apoio de qualquer tipo de outra instituição. Muito obrigado.